Começar o dia com postura de vencedor não é apenas uma escolha, é um ato de consciência. Desde o instante em que os olhos se abrem, você está diante de uma bifurcação. Permitir que o dia te leve como uma corrente desgovernada ou assumir o leme e navegar com propósito. Essa decisão, embora pareça simples, molda o ritmo das próximas horas. O modo como você desperta é como o tom inicial de uma sinfonia. Define se a melodia será harmoniosa ou caótica. Infelizmente, muitos iniciam suas manhãs mergulhados em distrações. O celular vibra, as redes sociais chamam, as notícias já despejam preocupações. E assim, sem perceber, entregam o controle da própria mente ao acaso. Mas existe um caminho diferente. Um segredo silencioso que transforma o amanhecer em território fértil para conquistas. Esse segredo está na primeira vitória do dia. Aquela que acontece dentro de você, antes de qualquer ação externa. Quando você desperta com clareza, fé e intenção, algo poderoso acontece. O universo parece responder à sua vibração. O salmista já ensinava: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor." Salmo 5:3. E Napoleon Hill reforça: "Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo." Dois mundos, espiritual e filosófico, apontando para a mesma verdade. O que domina sua mente ao amanhecer determina o rumo da sua jornada. Não é talento, sorte ou dinheiro que define o seu dia. É o conteúdo dos seus primeiros pensamentos. Uma oração sincera, uma frase de afirmação, um versículo proclamado com fé. Esses pequenos gestos são como sementes lançadas num solo fértil. Eles blindam o espírito contra distrações e fortalecem a mente para enfrentar qualquer desafio. Sem isso, até as vitórias externas se tornam frágeis. Com isso, até os obstáculos se transformam em degraus. Imagine dedicar os primeiros 5 minutos do seu dia a um ritual de alinhamento espiritual. Silêncio, gratidão, respiração consciente. Esse tempo, embora curto, pode valer mais do que horas gastas em tarefas sem direção. É a diferença entre viver no piloto automático e viver com propósito. E se você está buscando transformação, esse é o ponto de partida. A primeira batalha do dia não acontece no trânsito, no trabalho ou nas contas. Ela acontece na mente segundos após despertar. É nesse momento que você escolhe entre levantar com propósito ou se deixar levar pelas preocupações. Essa escolha invisível tem impacto direto em tudo que vem depois. Dias iniciados com pressa e irritação tendem a seguir esse mesmo ritmo. Já dias iniciados com fé e gratidão criam espaço para a abundância. Napoleon Hill chamava isso de norte mental, o pensamento dominante ao amanhecer que guia todo o restante do dia. A Bíblia concorda: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Ou seja, proteger os primeiros pensamentos é proteger todo o seu caminho. Não é força física nem talento especial que garante essa vitória. É disciplina espiritual, uma respiração profunda, uma oração curta, um versículo proclamado com convicção. Essas práticas simples reprogramam o subconsciente e ajustam o GPS interno. Experimente. Ao acordar, não toque no celular. Feche os olhos, respire fundo e declare: "Hoje escolho vencer dentro de mim primeiro." Esse hábito é como plantar uma semente que, cultivada diariamente, gera frutos de transformação. A conexão com Deus logo ao despertar é um princípio inegociável. Sem ela, qualquer esforço se desgasta rapidamente. Orar, meditar ou simplesmente silenciar diante da presença divina é como carregar o coração na tomada da fé. E isso não é teoria, é prática que muda o clima do dia. Quem começa agradecendo, pedindo direção e entregando o dia a Deus, recebe clareza e paz. Napoleon Hill dizia que uma mente sem direção se torna campo fértil para o medo. A Bíblia confirma: "Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala." Salmo 125:1. Um exercício simples é aplicar o que Josué ensinou: meditar na palavra de dia e de noite.
Separe 3 minutos ao acordar. No primeiro, respire e agradeça. No segundo, leia um versículo em voz alta. No terceiro, declare esse versículo como verdade para a sua vida. Esse protocolo curto tem efeito profundo. Ele fortalece sua confiança, nutre sua força interior e se torna a base para uma vida mais estável. Os primeiros pensamentos são sementes invisíveis que moldam sua realidade. Se você acorda pensando em medo ou fracasso, planta insegurança. Mas se escolhe gratidão e coragem, atrai oportunidades. A forma como você conversa consigo mesmo nas primeiras horas define se o dia será de sobrevivência ou crescimento. Pensamentos iniciais funcionam como senhas de acesso. Se você digita dúvida, abre portas para limitações. Se digita fé, abre portas para transformação. A Bíblia ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. Aqui vai um roteiro de afirmações matinais. Minha mente é clara e direcionada. Minha fé é inabalável porque confio em Deus. Hoje verei portas se abrindo diante de mim. Repita cada frase 3 vezes. O subconsciente aprende pela repetição e começa a reagir como se fosse realidade. Sua mente é um jardim. Se você não planta nada, o mato das preocupações cresce sozinho. Mas se planta fé e declarações firmes, colhe disciplina e direção divina. O Salmo 1 nos lembra: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade sólida nasce de uma mente moldada pela sabedoria divina. Meditar não é ler apressadamente. É refletir, aplicar, viver. Napoleon Hill defendia que repetir ideias grava no subconsciente. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Quem se ancora na palavra cria raízes invisíveis que sustentam a vida em qualquer estação. E tudo começa com a primeira vitória do dia. Aquela que acontece dentro de você. Problemas podem surgir a qualquer momento, mas não precisam roubar sua paz interior. Essa é a diferença entre viver à deriva e estar firmemente enraizado. Quando a mente é alimentada pela palavra, ela não reage com pânico, mas com fé sólida, pois já sabe em quem está fundamentada. Uma prática simples pode transformar essa realidade. Escolha um versículo por semana, escreva-o em um papel e coloque em lugares visíveis como o espelho, a carteira ou a tela do celular. Leia esse versículo em voz alta ao acordar e antes de dormir. E durante o dia, repita-o mentalmente em momentos de espera. Essa disciplina funciona como uma autossugestão espiritual, reprogramando sua mente com a verdade de Deus. Você também pode aplicar o método 1 versículo, 3 perguntas. O que esse texto diz? O que ele diz para mim hoje? Como posso aplicá-lo agora? Esse exercício transforma a leitura em prática e fortalece sua força interior. Quem medita na palavra de dia e de noite não apenas experimenta prosperidade material, mas também uma vida abundante e consistente. Existe uma conexão poderosa entre os ensinamentos bíblicos e os princípios de Napoleon Hill. A Bíblia fala sobre fé ativa, visualização das promessas e declarações de vitória. Hill ensina sobre desejo ardente, autossugestão e persistência. Quando esses dois universos se unem, nasce uma mentalidade vencedora, fundamentada na sabedoria espiritual. Hebreus 11:1 afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com a capacidade de visualizar mentalmente aquilo que ainda não existe. Ambos mostram que aquilo que você alimenta no invisível se transforma em realidade visível. Imagine começar o dia repetindo uma promessa bíblica, enquanto visualiza com clareza seus objetivos mais importantes. Você estaria aplicando 2 princípios ao mesmo tempo: espiritual e mental. É como caminhar com 2 pernas firmes, de um lado, a confiança em Deus, do outro, a disciplina de manter o foco. Essa união gera frutos consistentes e duradouros. Um exemplo prático é transformar um versículo em afirmação pessoal. Se você lê "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", Salmo 23:1. Declare:
Hoje caminho com abundância porque nada me faltará. Esse exercício une oração matinal com autossugestão, reprogramando sua mente e seu espírito para o sucesso. E por que não criar um mastermind espiritual? Reúna-se semanalmente com 2 ou 3 pessoas de fé para compartilhar vitórias, desafios e orações. Essa prática fortalece sua disciplina espiritual e mantém você alinhado com seu propósito. Se esse conteúdo já está te ajudando, declare: eu escolho minha primeira vitória. Esse compromisso público marca sua decisão e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. A verdadeira prosperidade começa na postura espiritual. Muitos acreditam que ela depende apenas de esforço, talento ou conexões. Mas sem uma base espiritual sólida, tudo isso se torna instável. A abundância nasce primeiro dentro de você, na forma como encara a vida e no quanto confia em Deus. Uma mente fragmentada atrai instabilidade, enquanto uma mente firme em fé constrói uma base sólida para uma vida com propósito. Napoleon Hill já dizia que ninguém conquista sucesso sem antes dominar a própria mente. A Bíblia confirma: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Em outras palavras, sua postura interior é o filtro que determina se suas atitudes serão sementes de vitória ou de derrota. Postura espiritual não é apenas orar em tempos de crise, é levantar todos os dias com uma atitude firme, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É disciplinar os pensamentos dominantes para que não cedam ao medo. Essa constância cria um terreno onde a prosperidade não depende do acaso, mas do alinhamento diário entre fé e ação persistente. Um exercício simples pode ajudar. Todos os dias, antes de qualquer atividade, escreva 3 motivos de gratidão em um caderno. Em seguida, declare em voz alta: hoje caminho em direção ao meu propósito com confiança. Esse ritual de menos de 3 minutos molda sua mentalidade e coloca sua alma no centro da direção divina. Prosperidade não é algo que você corre atrás, mas algo que você atrai com sua postura. Ajuste sua mente e seu coração, e o externo começará a refletir esse novo posicionamento. Uma vida abundante não nasce do esforço desenfreado, mas de um espírito ancorado na confiança em Deus e em escolhas consistentes. Pouca gente percebe que logo cedo começa uma batalha invisível. Existe uma guerra que acontece todos os dias ao amanhecer. Antes mesmo de sair da cama, sua mente já é atacada por distrações, preocupações e preguiça. Essa batalha não é contra pessoas ou situações, mas contra pensamentos que tentam roubar sua vitória interior. Quem ignora esse combate começa o dia em desvantagem. Quantas vezes você já acordou com uma sensação de peso, como se algo estivesse fora do lugar? Esse é o ataque invisível que tenta desviar seu foco logo cedo. Se você não vigiar, passa o resto do dia apagando incêndios mentais que nasceram dessa derrota inicial. Por isso, proteger os primeiros minutos do dia é um ato de guerra espiritual. Napoleon Hill alertava que o subconsciente é mais vulnerável ao despertar. A Bíblia confirma isso ao ensinar que devemos resistir ao inimigo e renovar a mente. É nesse momento que você decide se a senha do seu dia será fé e clareza, ou medo e distração. Essa escolha não é simbólica. Ela abre ou fecha portas espirituais e mentais. Algumas armadilhas comuns da manhã podem ser vencidas com atitudes simples. Evite pegar o celular logo ao acordar. Deixe-o no modo avião até terminar sua oração. Substitua notícias negativas por leitura de um salmo em voz alta. Em vez de se comparar nas redes sociais, escreva 3 motivos de gratidão. Se a preguiça te paralisar, tome um banho frio de 30 segundos. A vitória nessa batalha é conquistada com pequenas armas: oração matinal, versículos declarados em voz alta, respiração consciente e gratidão. Pode parecer simples, mas são escudos poderosos contra dúvidas e distrações. Quem vence a guerra invisível da manhã conquista força interior para enfrentar qualquer adversidade externa. Diante dos desafios diários, o que sustenta a caminhada é a persistência. Mais cedo ou mais tarde, todos enfrentamos obstáculos.
A diferença entre quem desiste e quem alcança resultados consistentes está na persistência. O Salmo 126 ensina: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Napoleon Hill complementa: toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. O que hoje parece dor pode ser a base de uma grande virada. Quem acorda já consciente de que o dia terá desafios cria uma mentalidade resiliente. Em vez de fugir ou reclamar, encara cada obstáculo como parte do treinamento. Esse posicionamento evita que a dificuldade vire desculpa para parar. Ao contrário, ela se torna combustível para avançar com ainda mais disciplina espiritual e força interior. Não existe história de vitória sem resistência. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Davi enfrentou anos de perseguição antes de sentar no trono. Neemias encarou zombadores e inimigos para reconstruir os muros de Jerusalém. Da mesma forma, Napoleon Hill mostra que grandes empreendedores falharam inúmeras vezes antes de prosperar. Persistência é a ponte entre promessa e conquista. Na prática, persistir significa não se deixar abalar pelo primeiro não. Quando um projeto não dá certo, em vez de desistir, ajuste a estratégia. Se uma oração ainda não teve resposta, continue orando com fé inabalável. Se uma porta se fecha, veja nisso um redirecionamento, não um fim. Esse tipo de prática tem o poder de transformar quedas em lições profundas de caráter. Persistir não significa continuar sem pensar, mas sim manter-se firme em Deus enquanto se age com discernimento. É acreditar que até mesmo as lágrimas podem irrigar sementes que mais tarde florescerão em abundância. Quem aprende a permanecer constante entende que o verdadeiro triunfo não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com mais força. Essa postura interior abre espaço para uma prosperidade que tem propósito, não apenas aparência. A jornada se torna mais clara quando se vive com intenção, com rumo definido e com constância. Prosperidade não é apenas sobre acumular bens ou conquistar status, mas sobre viver com clareza de propósito, com direção firme e com disciplina diária. Napoleon Hill já dizia que quem não tem um objetivo claro acaba desperdiçando energia em várias direções sem chegar a lugar algum. A Bíblia reforça essa ideia ao afirmar que sem visão, o povo se perde. Provérbios 29:18. Em outras palavras, sem um norte, até a força se dispersa. Quando você descobre seu propósito, deixa de ser refém das distrações. Quem sabe para onde está indo, não se distrai com quem está parado. Essa é a diferença entre correr atrás de oportunidades aleatórias e caminhar com a direção que vem de Deus. O propósito é como um filtro que orienta suas escolhas, fortalece suas decisões e dá sentido ao seu esforço. Mas ter propósito não é suficiente. É preciso cultivar consistência. Hill chamava isso de ação persistente, enquanto a Bíblia fala sobre a perseverança dos santos. Grandes conquistas não nascem de grandes saltos, mas de pequenos passos repetidos com fidelidade. A constância é o elo que transforma a fé em frutos, desejo em legado, oração em colheita. Um hábito simples, como dedicar 10 minutos pela manhã à respiração consciente, gratidão, leitura bíblica, afirmações alinhadas ao propósito e planejamento do dia, pode criar raízes profundas e moldar sua mentalidade para uma vida de abundância sustentável. Quem vive com propósito, direção e consistência não é derrubado pelas tempestades. Pode até balançar, mas permanece firme. Essa é a verdadeira vida abundante. Vitórias diárias que se acumulam e constroem um legado. A disciplina espiritual não apenas transforma os dias, ela molda destinos. E tudo isso começa com uma verdade essencial. A primeira vitória do dia define todas as outras. A maneira como você inicia sua manhã determina o rumo das batalhas que virão. Essa vitória não acontece fora, mas dentro de você. Quando você desperta com clareza mental, fé viva e atitude firme, cria um efeito dominó que se reflete em cada escolha, cada conversa e cada ação. Pense em um foguete. Se o lançamento sai desalinhado nos primeiros segundos, todo o trajeto é comprometido. Assim também é sua manhã. Se começa confusa e cheia de distrações,
o dia tende a seguir sem direção, mas se inicia com oração, afirmações de fé e disciplina espiritual. Nada consegue tirar você da rota. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente precisa ser alimentado com imagens claras e repetição constante. A Bíblia orienta a renovar a mente e viver pela fé. Juntas, essas duas fontes revelam que cada manhã é uma chance de programar mente e espírito para vitórias maiores. Não é mágica, é prática consciente. Muitos líderes, empreendedores e pessoas comuns que mudaram suas vidas não começaram com grandes revoluções externas, mas com ajustes simples em seus rituais matinais. Alguns minutos de silêncio, gratidão e leitura bíblica antes de encarar o mundo. Pequenos hábitos que venceram a batalha invisível e geraram frutos consistentes. Por isso, nunca subestime o poder da primeira hora do seu dia. Ela é a raiz que sustenta o restante da jornada. Quem conquista essa vitória interior logo cedo, experimenta uma vida mais estável, mais abundante e cheia de propósito. Essa primeira vitória está disponível para você todas as manhãs. Agora que você conhece seu poder, reflita sobre como será seu despertar amanhã. Vai repetir a rotina automática cheia de distrações? Ou vai escolher começar o dia com propósito, oração e pensamentos de fé? Essa decisão, embora pareça pequena, define se você viverá no piloto automático ou guiado pela direção divina. A disciplina espiritual não é um fardo, é liberdade. Imagine se nos próximos 30 dias você separasse apenas 10 minutos para respirar, ler a Bíblia e declarar afirmações de vitória. Que mudanças começariam a acontecer no seu humor, nas suas decisões, na sua prosperidade? Você só vai descobrir se praticar. Não espere por motivação externa, porque ela é passageira. O que sustenta uma vida abundante é a consistência diária. Vencer a batalha invisível da manhã, fortalecer sua força interior e agir com persistência mesmo quando tudo parece difícil. É aí que a verdadeira transformação acontece. Ela começa quando você decide vencer por dentro antes de vencer por fora. Então pense bem. Quais serão suas primeiras palavras ao acordar amanhã? Qual versículo, qual afirmação ou qual pensamento vai reger o seu dia? Essa é a sua oportunidade de alinhar seu coração com Deus e construir uma prosperidade que resiste às tempestades. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários qual será a sua frase da manhã a partir de hoje. A forma como você começa o dia determina a qualidade da sua jornada. Cada manhã é uma nova chance de alinhar mente, espírito e propósito. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Quando você escolhe vencer por dentro, o mundo externo começa a responder de forma diferente. Pequenos hábitos, repetidos com fé e disciplina, constroem uma vida sólida e abundante. A verdadeira transformação não acontece por acaso, ela é cultivada. E tudo começa com a primeira vitória, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Que suas manhãs sejam sagradas, seus pensamentos firmes e sua fé ativa. Você não precisa controlar tudo, só precisa começar bem. E esse começo está ao seu alcance todos os dias. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe.